Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma videoaula resumo de hoje da nossa disciplina de Entomologia Agrícola, curso de bacharelado em Agronomia, Anatomia Interna, onde iremos falar do sistema circulatório e do sistema respiratório. Falando então primeiro do sistema circulatório. Todos os insetos eles possuem um sistema circulatório aberto, onde o sangue, também chamado hemolinfa, corre livremente na camada do corpo, tá? Em toda a cavidade do corpo, entrando em contato com todas as estruturas internas, igual a nós seres humanos, tá? Tem como estrutura geral um vaso dorsal fechado posteriormente e aberto anteriormente, e depois os órgãos acessórios pulsáteis que vão ajudar na circulação. Essa parte do fechado posteriormente e aberto anteriormente, parte, né, do início, a cabeça, digamos assim, ele é aberto anteriormente e o fechado posteriormente é lá no abdômen dos insetos. Logo, logo vocês vão entender melhor quando eu mostrar uma imagem para vocês sobre como é que é esse sistema circulatório na sua estrutura geral. Como função é efetuar todas as trocas químicas entre os órgãos do corpo, transporte nutrientes, produtos de excreção, os hormônios, etc. Tá? Então ele vai estar trabalhando com toda essa parte interna dos insetos. Ele em si ele é um meio circulatório, onde a hemolinfa ou sangue ou líquido visceral, dependendo da literatura que vocês consultarem, vai estar ali localizada, servindo então como meio de armazenamento da água, dos aminoácidos e do chamado fluido hidráulico, que vai servir como função na transmissão e manutenção da pressão do sangue. Já o vaso dorsal, falando um pouco mais dele, pessoal, é um tubo formado pelas fibras musculares e tecido fibroso. É onde a gente vai encontrar o coração e a aorta. Não é veia e nem artéria, é simplesmente a aorta. Tá? Então são os dois itens principais do circulatório, o coração e a aorta. Sendo que o coração ele é formado por uma série de câmaras, possuindo as chamadas válvulas osteolares, que impedem a volta da hemolinfa do vaso dorsal para a cavidade do corpo, ou seja, só vai num sentido, como a gente pode ver nessa ilustração aqui, ó. Vejam a setinha ali em cima apontando, né, que ele está indo de baixo para cima, e tem a válvula ali entre cada uma dessas câmeras impedindo a volta, então, do sangue, tá? Ou da hemolinfa, ou líquido visceral, como vocês queiram se referir, que vai depender da literatura que vocês estiverem consultando. Então, não ocorre, digamos, o refluxo, não tem volta, só vai em um sentido, é como se fosse uma mão única de uma rua, tá? De uma estrada, alguma coisa assim. Vocês pensem, façam essa associação para facilitar, para vocês entenderem. Existem dois diafragmas, tá? Nas estruturas musculares, o chamado diafragma dorsal e ventral, que dividem a cavidade do corpo em três partes, que são os sinos pericardial, perineural e perivisceral, certo, pessoal? Então a gente já vai ver cada um desses tipos de diafragmas existentes. O primeiro é o dorsal, que separa o coração das outras vísceras e liga o coração, né, são ligados ao coração pelos músculos chamados alares. E o ventral separa a cadeia nervosa do aparelho digestivo. Então cada diafragma tem a sua função. Os insetos têm dois e nós seres humanos, né, temos um só, que está nessa parte de respiração. Já os órgãos pulsáteis, né, os acessórios, são aqueles que ajudam a bombear o sangue, situado na base das antenas, asas e pernas. Então são que nem nós seres humanos, o sangue circula por todo o corpo. E daí os insetos precisam desses órgãos especializados que ajudam então a hemolinfa, né, o sangue, o líquido visceral, chegar em todas essas partes, né, na base das antenas, asas e pernas dos insetos. Certo, pessoal? Então tem tudo que tem nos insetos tem as suas funções, tanto interna quanto externamente. O curso da circulação, então como é que ocorre? O coração ele vai se dilatar, vai sugar o sangue e vai, através dos seus ostíolos, empurrar esse sangue para frente através da contração sistólica, tá? Ou seja, é como se você estivesse sugando um líquido pelo canudinho. E daí esse sangue ele vai ser empurrado até a cabeça. Então ele sai do coração, entra na aorta e chega na cabeça dos insetos. Esse é o sentido inicial do curso da circulação da hemolinfa, do sangue, do líquido visceral, como vocês queiram se referir, tá? Então, prestem bem atenção nisso. Coração suga, empurra para frente através da aorta até chegar na cabeça. Lá na cabeça, parte desse fluxo ele é dirigido, né, ou seja, enviado para as antenas, ajudando esses órgãos, ajudado por órgãos pulsáteis. Então, ajuda as antenas, são órgãos muito importantes para os insetos. Quem não lembra, olha a nossa aula de anatomia externa, parte da cabeça. E depois o sangue ele é coletado lá no sinus perivisceral e é levado ao sinus, né, pericardial. Ou seja, ele vai indo para todas as estruturas, todas as partes do corpo dos insetos, esse sangue, hemolinfa, né, por causa do sistema circulatório.
Nessa ilustração, então, como eu disse que eu ia mostrar para vocês, vocês podem ver que é no sentido anti-horário se a gente fosse pensar como um relógio, tá? Então é no anti-horário. Por quê? Olha o sentido das setinhas. Vai o coração, manda para a aorta, que manda para a cabeça, que daí vai para as outras partes do corpo dos insetos. E fica nesse, digamos, percurso, né, anti-horário. Depois, o sistema respiratório. Os insetos, como nós, são animais que dependem de oxigênio para sobreviver, tá? Então é necessário o O2. E eles têm também reações metabólicas tipo nós, aquelas que envolvem glicose, ciclo de Krebs, sistema de transporte de elétrons, etc. Então eles são, nessa parte, eles são muito similares aos outros animais, né, e os seres humanos também, tá? Mas não vamos entrar em detalhe no ciclo de Krebs, por exemplo. O aparelho respiratório dos insetos então, vai ter a função de levar oxigênio para todas as células do corpo e retirar o CO2, né, o gás carbônico produzido. E ele é composto por uma complexa rede de tubos chamado sistema traqueal. O sistema respiratório, então, de todo e qualquer inseto tem o seu sistema traqueal. Que ele é formado, então, por os espiráculos, que é a abertura externa. Quem não lembra, olha na sala de anatomia externa, a parte do abdômen. Sacos aéreos, traqueias e traqueolas e o fluido traqueolar. Traqueias e traqueolas são formadas pelos tenídeos e mantêm a traqueia distendida, ou seja, aberta. Função, trocas gasosas. Tá? Então é a forma que muitas vezes, até mesmo que os insetos têm para regular sua temperatura através dessas trocas gasosas, né? Essa temperatura interna dos insetos para eles não morrerem de calor, por exemplo. Tá? E conforme a funcionalidade dos espiráculos, os insetos têm denominações. O holopnêustico, né, quando todos os 10 pares são funcionais. Exemplo, o gafanhoto. Epinêustico, um ou mais pares não funcionam. As mariposas, borboletas, tá? Então o sistema respiratório recebe essa denominação, né, os tipos, conforme a funcionalidade dos espiráculos, né? Ou seja, da função da respiração que nós temos lá na parte dos insetos, localizada na maioria dos insetos no abdômen. Quem não lembra, olha a aula de anatomia externa, parte do abdômen, que daí vai facilitar para vocês lembrarem. Depois nós temos os hipopnêusticos, que um ou mais espiráculos desaparecem completamente. Então, por exemplo, em vez de ter 10, tem menos. Larvas de díptera, tá? Da ordem díptera. E depois os aspinêusticos que não possuem espiráculos. Daí eles têm a respiração feita através de outro sistema, tá, pessoal? Falando das traqueias, então, elas são tubos elásticos que apresentam a chamada endotraqueia, que é uma camada de cuticulina interna, e depois a tenídea, que ela vai ter essa camada cuticulina mais grossa, formando, então, uma estrutura espiralada com função de manter a traqueia aberta ou distendida, né? Normalmente na literatura vocês vão achar distendida, mas se falar aberta não está errado. Depois tem a ectotraqueia, que é uma camada epitelial externa, a endotraqueia e a tenídea, né? Vai estar mais protegendo elas, digamos assim. E depois tem a membrana basal, que é, digamos, a que protege todo mundo nessa área. As traqueolas, então, são canalículos que partem da célula terminal, constituindo-se uma interface úmida entre o ar e as células. Daí vocês vão encontrar o ar, né, o oxigênio, ou o fluido traqueal no interior dela. Os sacos aéreos são muito importantes, tá, para os insetos aquáticos, pois eles vão acumular oxigênio ali para ficar embaixo d'água, e os que levantam um voo, né, que estão fazendo um voo, os sacos aéreos vão estar auxiliando nessa locomoção, no bater as asas, no poder levantar voo e ir determinadas distâncias, digamos, longas para os insetos, né, pensando que eles são seres, sempre lembrando que são seres pequenos. Depois, no sistema respiratório, nós temos a ventilação, que ela pode ser ativa, tá? Ou, é uma ventilação ativa e ela pode ter as fases diretas ou indiretas, dependendo da característica que ela está tendo, tá? Ela é importante para os insetos, essa ventilação, para manter a sua temperatura ideal. A ventilação direta, ela compreende o quê? Aspiração, compressão e expiração. Então, quando a gente respira, fica com ar no pulmão e joga para fora depois o ar. É esse sistema que é chamada direta que ocorre nos insetos. E a indireta é feita através das traqueolas, né? O oxigênio é dissolvido no líquido traqueal. Mas o mais comum mesmo é a ventilação direta ocorrer nos insetos. Aqui nessa ilustração a gente pode ver na figura da direita um close, digamos assim, ali onde a gente pode ver a traqueia, traqueolas, os espiráculos, sacos aéreos, a passagem do ar ali, como é que é o caninho, então aqueles anéis espirados, como eu falei para vocês, a traqueia distendida, né? Então vai estar passando ali o ar e indo para os locais corretos, a parte do corpo. Certo, pessoal? Era isso que eu tinha para essa videoaula resumo de hoje, tá? Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Quem não lembrou alguma coisa dita, procura as outras aulas. E um forte abraço e bom estudo a todos.